E aí, galera? Beleza? Hoje a gente vai se aventurar num tema que, mexe com a cabeça. Essa parada de usar hipnose pra transformar pessoas em móveis humanos, em esculturas vivas, o negócio é meio doido. É fascinante, né? A hipnose tem esse poder de moldar o corpo de alguém usando só sugestão. É como criar uma obra de arte, só que com um ser humano de verdade. Cara, isso é muito Black Mirror. Me explica melhor como funciona essa mágica. Imagina que você consegue relaxar a mente da pessoa a um nível profundo. Ela entra num estado de transe, sabe? Sei, meditação profunda. É, mais ou menos isso. Nesse estado, o subconsciente dela fica super receptivo às sugestões. Aí o hipnotizador, com a voz calma e usando comandos específicos, consegue induzir sensações no corpo dela. A pessoa vira uma marionete. Ela faz tudo que o hipnotizador manda. Não é bem assim, mas se a técnica for bem aplicada e a pessoa estiver receptiva, ela vai reagir aos comandos sim. O hipnotizador vai construindo uma narrativa, criando uma realidade sensorial para a pessoa. É como se ele guiasse ela a viver uma experiência e o corpo dela responde a isso. Tá, mas como ele faz para transformar a pessoa num abajur, por exemplo? Pensa na linguagem que ele usa. Ele pode dizer: sinta seus músculos se contraindo, seus braços firmes como madeira, suas pernas se enraizando no chão. Comandos assim, repetidos várias vezes, focando nas sensações físicas, podem levar a pessoa a sentir o corpo rígido, como se estivesse realmente travado naquela posição. E a pessoa simplesmente aceita isso. Se ela tiver num transe profundo e confiar no hipnotizador, sim. Mas é importante lembrar que a pessoa tem que estar totalmente de acordo com tudo que vai acontecer. A ética é fundamental em qualquer tipo de hipnose, principalmente quando envolve essas coisas. Não dá pra sair hipnotizando geral por aí, né? Tem que ter responsabilidade. Com certeza. A hipnose é uma ferramenta poderosa que mexe com a mente, com o corpo, com as emoções. Tem que ser usada com cuidado, com conhecimento. Show. Acho que já deu pra entender como a técnica funciona. Mas agora me explica a parte da sensualidade. Onde entra essa parada de móveis humanos com um toque picante? Aí a gente entra num campo onde a hipnose se mistura com o erotismo. Por exemplo, imagina a pessoa hipnotizada sendo posicionada como um abajur, com os braços pra cima. O hipnotizador pode sugerir que os mamilos dela se tornem interruptores da luz, sensíveis ao toque. Sério? A pessoa sente prazer com isso. Depende muito da pessoa e de como a sugestão é aplicada. Um hipnotizador habilidoso sabe usar a linguagem para criar uma experiência erótica, explorando as sensações do corpo, mas sempre de forma segura e consensual, claro. Mas espera aí, a gente não pode esquecer do lance do consentimento, né? A pessoa tem que estar totalmente na vibe pra essa parada rolar. Exatamente. O consentimento é essencial em qualquer tipo de hipnose. A pessoa precisa estar ciente de tudo que vai acontecer, concordar com cada passo e se sentir totalmente livre para interromper a qualquer momento. Entendi. Então, na real, essa técnica exige muito cuidado e responsabilidade, né? Sim, com certeza. Não é só sair hipnotizando qualquer um por aí. Tá, beleza. Acho que já deu pra ter uma noção de como essa parada funciona, mas e a parte artística? Como a gente transforma essa técnica em escultura viva? Boa pergunta. Aí a gente vai além da funcionalidade e entra no campo da estética. Imagina o hipnotizador guiando a pessoa a assumir uma pose, a expressão, a emoção através do corpo, com sugestões precisas. Ele molda a pessoa como se fosse argila e cria uma obra de arte viva. A pessoa vira uma estátua de mármore, só que de carne e osso. Isso aí. Que irado. Mas como ela fica parada por tanto tempo, não cansa. Aí entram as sugestões pós-hipnóticas. O hipnotizador pode programar a pessoa para se manter naquela pose, sentindo o corpo relaxado, confortável, mesmo por um longo período. Um comando mental que continua funcionando depois que a pessoa acorda. Isso é muito Black Mirror. Pois é, parece coisa de ficção científica, mas é real. E o mais legal é que a pessoa pode até se movimentar um pouco e interagir com o público, mas sempre dentro dos limites da sugestão pré-programada. Cara, meu cérebro tá pucando. É muita informação para processar. Mas antes da gente pirar de vez, me explica melhor como funciona essa transição da hipnose para a escultura. Qual o passo a passo? Bom, primeiro, o hipnotizador induz a pessoa ao transe, usando técnicas de relaxamento, visualização, coisas assim. Aí, comandos específicos, ele guia a pessoa a sentir o corpo se moldando, assumindo a forma desejada. E como ele garante que a pessoa vai ficar naquela pose por um tempão sem se mexer? Através da sugestão pós-hipnótica. É como plantar uma semente na mente da pessoa. Um comando que vai se ativar depois que ela sair do transe, por exemplo. Ele pode dizer: quando eu contar até 3, você vai abrir os olhos, mas seu corpo vai continuar imóvel como uma estátua. Até que eu diga a palavra mágica. Maneiro. Um código secreto para destravar a pessoa. Mas e se der algum problema? A pessoa não conseguir sair do transe? Ou ficar presa naquela pose para sempre? Não, a gente tá falando de profissionais, né? O hipnotizador experiente sabe conduzir o processo com segurança. Ele garante que a pessoa volte ao estado normal de consciência sem nenhum problema. Não, foi que ali. Mas, me fala, essa parada de escultura viva é só para exposição. A pessoa fica lá parada igual uma estátua no museu.
Imagina as performances que a gente pode criar com isso. Me explica melhor como a hipnose entra nesse lado artístico da coisa. Usando a sugestão, o hipnotizador pode guiar a pessoa a expressar emoções com o corpo, sabe? A transmitir mensagens. Dá para criar narrativas, explorar temas abstratos. Tudo isso usando o corpo da escultura. Então a pessoa vira tipo uma obra de arte ambulante. Isso, exatamente. Que demais! E a interação com o público. A escultura fica só lá parada ou rola algum contato. Depende da proposta da performance, né? O hipnotizador pode programar a escultura para interagir com o público de formas bem específicas, respondendo a estímulos, criando uma experiência imersiva. Imagina você tá lá admirando a escultura e de repente ela se mexe, te olha, faz um gesto. Isso é muito louco. E é mesmo. Mas e aí, como o hipnotizador garante que a pessoa vai seguir o roteiro? E não vai, sei lá, pirar no palco? Aí entra a habilidade do hipnotizador em construir sugestões, né? Ele tem que ser bom. Precisa pensar em tudo, nas possíveis situações. E programar a escultura para reagir da forma certa, sempre mantendo controle, sabe? Sem perder a segurança. Entendi, tipo um problema de computador. O hipnotizador coloca os comandos, as reações e a escultura executa. Uma boa analogia. Mas e se a pessoa tiver algum trauma, alguma crença que atrapalha a performance? Por isso o hipnotizador precisa entender de psicologia também. Ele tem que saber identificar esses bloqueios, usar técnicas específicas para contornar essas questões, para garantir que a experiência seja positiva para a pessoa. Faz sentido, a gente está falando de mexer com a mente, né? Não é qualquer um que pode fazer isso. Claro que não! Mas me conta mais sobre as possibilidades artísticas. Que tipo de esculturas vivas a gente pode criar? Aí criatividade é o limite. Esculturas que representam personagens históricos, figuras mitológicas, conceitos abstratos. Esculturas que mudam de forma durante a performance? Tipo uma metamorfose em tempo real, que loucura. Exatamente. O hipnotizador pode usar a sugestão para guiar a pessoa a mudar de pose, de expressão e criar uma narrativa visual, sabe? Cara, essa técnica é incrível. Mas preciso fazer uma pausa rápida para tomar um café. Volto já. E aí, pronto para mais. A gente tá falando sobre o lado artístico da escultura viva, né? Mas queria te levar um passo além. Que não a gente usar essa técnica para criar uma pintura viva. Uma pintura viva? Que doideira é essa? Nunca ouvi falar. Me explica. Imagina a gente usando o corpo da pessoa como se fosse uma tela em branco e a hipnose como se fosse um pincel. Através de sugestões, a gente pode induzir movimentos no corpo, contorções, mudanças de expressão, criando assim uma obra de arte que se transforma o tempo todo. Tipo, a pessoa vira uma tela humana, se mexendo e se contorcendo conforme a sugestão do hipnotizador. Exatamente. E a gente pode brincar com vários estilos artísticos, criar uma pintura abstrata, surrealista, expressionista. As possibilidades são infinitas. Se a gente projetar imagens no corpo da pessoa, usar luzes, música, efeitos especiais. Seria incrível, uma experiência multissensorial. O público ia se sentir parte da obra, uma imersão total. Cara, isso seria revolucionário. Mas me fala uma coisa, e a segurança da pessoa? A gente tá falando de manipular o corpo e a mente dela, né? Sim, a ética é fundamental nesse processo. O hipnotizador precisa ser experiente, conduzir a pessoa com cuidado, respeitando os limites dela e garantindo que ela se sinta confortável o tempo todo. E o consentimento, né? A pessoa tem que estar totalmente ciente e de acordo com a performance. Claro. A pintura viva só funciona se houver confiança entre o hipnotizador e a pessoa hipnotizada. Sem isso, não rola. Entendi. Mas além do lado artístico, essa técnica pode ter outras aplicações. Tipo, ajudar a pessoa a se soltar mais, a se expressar melhor. Com certeza. A pintura viva pode ser uma ferramenta de autoconhecimento, de libertação, de cura. Através da arte, a pessoa pode acessar emoções profundas, trabalhar traumas, se conectar com seu potencial criativo. Nossa, que incrível! Então a gente está falando de uma técnica que junta arte, hipnose e terapia. É isso aí. E o mais legal é que a gente ainda está só começando a explorar as possibilidades. Imagina que a gente ainda pode criar, descobrir e explorar com essa técnica. É muita coisa para assimilar. Mas agora, falando sério, como a gente faz para aprender essa parada, tem algum curso, workshop? Tem sim. Você precisa conhecer o Giovanni Pomini. Ele é um dos maiores especialistas em hipnose erótica do Brasil. E como a gente encontra esse cara? Ele tem cursos presenciais e online. É só procurar por Giovanni Pomini no Instagram, Giovanni Pomini, ou acessar o site dele, giovannipomini.com. Lá você encontra todas as informações. Perfeito. Acho que a gente deu bastante informação pra galera que quer se aventurar nesse mundo da hipnose, né? Com certeza. E pra quem ficou curioso, não deixem de conferir o trabalho do Giovanni Pomini. Vale a pena. Até a próxima, galera.